é notícia. Muito bom dia. Hoje é notícia o plano de vacinação em massa que teve um teste decisivo este fim de semana com a vacinação dos professores e pessoal não docente. Como avalia este primeiro grande teste que foi feito à vacinação em massa em Portugal? E concorda com a ordem de vacinação que está a ser seguida? Ligue-nos através do 210441145 por telefone ou videochamada. Queremos ouvir a sua opinião. O primeiro teste à vacinação em massa em Portugal decorreu, como se sabe, este fim de semana. Milhares de professores e auxiliares receberam a primeira dose da vacina. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, só este sábado terão sido vacinados 62 mil portugueses. É um valor recorde para um só dia. Este domingo terão sido cerca de 40 mil. Foi a primeira ação de vacinação em massa e vão decorrer outras nos próximos 2 fins de semana. Há outro dado importante. Este fim de semana foi alcançada a marca de 80% de vacinados, com pelo menos uma dose na população com mais de 80 anos. O coordenador da Task Force para a vacinação acredita que a partir de abril vai ser possível vacinar 100 mil pessoas por dia e acelerar todo o processo de imunização. 210441145 é o número para onde deve ligar. Queremos ouvir a sua opinião durante este Hoje é Notícia que vamos dedicar à vacinação em massa. E começamos por conversar um pouco com o Miguel Prudêncio, especialista em vacinação do Instituto de Medicina Molecular. Bem-vindo, Miguel, mais uma vez. De facto, vamos primeiro à questão de forma e depois ao conteúdo. Em questão de forma, este fim de semana correu bem. Do ponto de vista daquilo que estava programado, penso que correu dentro do esperado e não Já estamos a falar num nível de vacinação muito alto. Sim, portanto, do ponto de vista da capacidade de administrar vacinas, penso que ficou demonstrado que essa capacidade existe e que o sistema de administração das vacinas está a funcionar e, portanto, o que é uma boa notícia. É expectável, Miguel, porque vamos receber muitas vacinas É isso que eu ia precisamente a dizer. É uma boa notícia na medida em que, se confirmarem as previsões de entregas de números elevados de vacinas nas próximas semanas, significa que nós teremos a capacidade de as processar e de vacinar o maior número possível de pessoas, que é o que todos desejamos. Se acontecer este número de 100 mil por dia, não é muito ambicioso. Pode acontecer. Bom, já é mais do que o que temos podido fazer até agora, não por falta de capacidade, mas por falta de disponibilidade de vacinas. E eu penso que quanto maior for esse número, mais depressa nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos de vacinar a maior parte possível da população. Bom, em questão de forma, as coisas correram adequadamente este fim de semana. Vamos ao conteúdo. Quem foi vacinado este fim de semana? Os professores. Esta ideia de passar os professores a grupo prioritário parece-lhe bem ou não? Bom, nós temos que perceber qual é que é o objetivo principal da vacinação. Portanto, as vacinas vão nos proteger de doença, mas, sobretudo, têm uma eficácia enorme em proteger de doença grave, hospitalização e morte. E nós sabemos que os grupos da população que estão mais vulneráveis a complicações severas se contraírem Covid estão identificados. São, nomeadamente, pessoas a partir de uma determinada idade e pessoas com comorbilidades existentes, com doença grave existente, que condiciona em muito a probabilidade de terem que ser hospitalizadas e, eventualmente, de falecerem. E, nessa medida, eu penso que a prioridade da vacinação deve ser a de salvar vidas e a de proteger os grupos mais vulneráveis da população que estão identificados. E numa circunstância onde ainda não temos vacinas em número, em excesso, não temos a quantidade de vacinas que nos permite vacinar toda a gente ao mesmo tempo, eu acho que é preciso fazer escolhas. E, na minha opinião, a nossa escolha deve passar por proteger as pessoas que estão identificadas como mais vulneráveis, em maior risco de terem complicações graves e, inclusivamente, de poderem falecer de Covid, independentemente do grupo profissional a que pertencem. Portanto, eu gostava de deixar aqui claro, já de início na nossa conversa, que eu estou aqui enquanto cientista e não tudo o que a minha opinião é uma opinião baseada
na ciência e não tem quaisquer considerações políticas à mistura. Portanto, eu estou, do ponto de vista estritamente científico... Do ponto de vista da ciência, nós percebemos isso, Miguel, mas do ponto de vista da ciência, por exemplo, vacinar pessoas com mais mobilidade não poderia ter maior eficácia, porque elas, vamos ver os casos dos mais velhos, se o resto que tem mobilidade estiver vacinada, dificilmente leva até aos mais velhos o vírus. Não podia ser essa também uma estratégia? É muito difícil nós irmos ver caso a caso as pessoas que têm potencial exposição maior ou menor, mas não é nada difícil nós identificarmos as pessoas que vão ter um risco maior de terem complicações graves se forem infectadas. E nessa medida, pessoalmente, estando os grupos de maior risco identificados e havendo uma escassez ainda de vacinas, eu penso que a prioridade deveria ou deverá ser proteger os mais vulneráveis. É verdade que as pessoas tendencialmente mais idosas também estão tendencialmente mais recatadas, digamos assim, mas isso não significa que não estejam também expostas e, sobretudo, não significa, pelo contrário, que se contraírem a doença não tenham o risco de complicações muito severas. E eu acho que é isso que é importante proteger neste momento. Esta decisão foi tomada a posteriori e, de facto, os professores não estavam no grupo prioritário. Já voltaremos a conversar, Miguel, porque temos agora que ouvir os nossos espectadores. Carlos Carvalho, reformado, liga-nos de Lisboa. Olá, Carlos, bom dia. Bom dia, Carlos Carvalho. Eu desejo a chamada dela. Bom dia. Pergunta-lhe o que é que ela quer, mas batatas. Bom, não conseguimos nesta altura ouvir este espectador reformado que nos ligava de Lisboa. Passamos de imediato à chamada de António Figueiredo, é gerente de hotelaria. Liga-nos também da capital. Bom dia, António. Estou sim, muito bom dia. Bom dia. A sua opinião sobre este processo de vacinação e esta decisão de vacinar os professores enquanto grupo prioritário? Olha, prioritário acho muito bem vacinarem, mas a única opinião que eu dou é que todos os concelhos têm uma câmara e todos os concelhos deviam chamar as pessoas a ser vacinadas. Como as escolas, como eu sou de Lisboa e sou residente de Alcântara, as professoras deviam ser vacinadas, pelo menos no vosso concelho. Não deslocar para concelho para concelho. Pessoas de Oeiras, pessoas do Estoril, pessoas de qualquer lado deviam ser vacinadas assim. Assim, e rapidamente ia ser vacinada, estava a população quase toda vacinada. É verdade que as vacinas atrasaram-se, mas nós, por tudo, temos de fazer uma coisa. A única coisa que o governo pode estar a fazer é isso que faz é para rapidamente vacinar as pessoas. Acho bem vacinarem agora os professores, os trabalhadores que andam lá a trabalhar na escola e isso tudo. Mas deviam pôr postos em todas as localidades. Para ser as pessoas aí, não é deslocarem-se. Uma pessoa é de Lisboa, vai até outra marca da Expo. Porque há pessoas que podem ter transporte ou não têm. É aos fins de semana que vão ser vacinados. Durante a semana, agora esta semana toda, devia ser isto a maior parte todo vacinado. Porque querem abrir agora dia 5 o Postigo. Querem abrir agora as esplanadas. Tudo bem, esplanadas abrem, não podem lá ter gente lá dentro. Mas a maior parte da população estiver toda vacinada, já começamos a ter. Eu falo porque sou da hotelaria. Ficou aqui bem expressa a sua opinião. Muito obrigada pelo seu telefonema. Agora sim, vamos ouvir o que tem a dizer Carlos Carvalho, reformado, liga-nos de Lisboa. Olá, Carlos, bom dia. Alguma dificuldade? Estou sim? Bom dia. Estou. Estamos a ouvi-lo bem, Carlos. A sua opinião sobre este... Consegue ouvir-nos? Carlos Carvalho? Alguma dificuldade? De facto, não está nada fácil, Carlos Carvalho, como estabelecermos esta ligação. Talvez daqui a pouco possamos voltar a conversar. Retomo agora a conversa com o Miguel Prudêncio. Miguel, esta ideia de prioridade, podia ser mais perceptível para a população seguir-se pura e simplesmente o critério da idade? Isso é o que tem vindo a defender a Ordem dos Médicos e eu penso que há razões válidas para defender essa opção.
Nós sabemos que o risco de mortalidade associada à Covid é maior quanto mais idosas as pessoas são, e nessa perspectiva uma vacinação por idades tendencialmente vai proteger as pessoas mais vulneráveis primeiro. Também sabemos que há um conjunto de comorbilidades graves que são fator de risco acrescido para as pessoas e, portanto, eu penso que não podemos... O plano, tal como estava definido no início, definia a vacinação de pessoas a partir dos 80 anos e de pessoas a partir dos 50 com as tais... Podemos ter pessoas de 20 anos, 20 e tal anos, 30 anos vacinadas e outras de 80 não. Isto pode estar a acontecer? Pode acontecer. É claro que cada caso é um caso e as situações específicas em que as pessoas se encontram, mais protegidas, mais em contacto, menos em contacto, vão diferir. Mas, em teoria, nós podemos ter uma situação algo caricata de uma pessoa jovem, de 30 ou 40 anos, ser vacinada antes do seu irmão mais velho, ou do seu pai, ou da sua mãe, que pertence a um grupo de risco muito mais significativo. A ideia foi de que os professores e o pessoal não docente das escolas está muito exposto ao vírus. Uhum. É assim tão grande esta exposição? Bom, na minha opinião, faz sentido que a vacinação dos professores a existir tenha começado pelos professores que estão em contacto com as crianças mais pequenas, nomeadamente as creches, pré-escolar, primeiro ciclo. Isto porque, na minha opinião, estas são as crianças que, para quem a adoção de comportamentos de proteção, a utilização da máscara, o distanciamento físico, etc., é mais complicada. A partir do segundo ciclo, as crianças têm uma noção bastante clara da utilização da máscara, do distanciamento, etc. E, portanto, eu penso que o risco é bastante mais reduzido em condições de contacto com essas crianças a partir do segundo ciclo, porque há um distanciamento, a utilização da máscara está estabelecida e as crianças sabem como utilizá-la. Portanto, eu penso que realmente nas crianças mais pequenas, devido ao seu comportamento mais errático, digamos assim, esse risco é maior e nesse particular, havendo vacinação dos professores, faz-me sentido que se tenha começado por aí e até porque são as primeiras, portanto, as primeiras turmas, as primeiras a abrir, a regressar. De qualquer maneira, eu tenho uma consciência plena da importância dos professores e da importância e o risco social que representa, por exemplo, fechar-se uma turma porque um professor testa positivo. Isso tem implicações muito complicadas, não só para as crianças, como para os pais, sobretudo os mais pequeninos, etc. E nós queremos manter as escolas abertas, para toda a sociedade. sem dúvida. Mas eu continuo a dizer que nós temos, na minha opinião científica, a prioridade deve ser salvar o maior número de vidas possível e, nomeadamente, proteger as pessoas que nós sabemos que têm um risco acrescido de ter complicações graves se contraírem Covid e ainda não estão todas vacinadas. E nessa medida, porventura, a vacinação por grupos profissionais ter sido um pouco atrasada, um pouco adiada, até termos esta camada da população mais vulnerável completamente protegida, na minha opinião, do ponto de vista científico, faria sentido. Miguel, já vamos conversar sobre a eficácia na imunidade do grupo de vacinar assim, mas tempo agora para ouvirmos o que nos tem a dizer a Filipa Santo, é reformada, liga-nos de Louros. Olá, Filipa. Bem-vinda. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, como está? Bom dia. O seu olhar sobre este processo de vacinação, nomeadamente sobre a vacinação em massa e dos professores? Filipa? Sim, eu tenho ouvido tanta reclamação, tenho ouvido tantas prioridades. Tem dúvidas sobre quais são os grupos prioritários o meu marido, agora? olha, foi operado ao coração, tem o passo-MEC, tem 78 anos e ainda não foi chamado.
E eu acontece a mesma coisa, tenho 73, sou doente renal e não tenho esperanças de nada, ninguém me telefona, ninguém me diz nada, e são pessoas de risco. Há tanta gente de risco a levar vacina, ainda cá não me chegou a mim. Portanto, considera que esses grupos, as pessoas de prioridade risco... para todos, é só para alguns. Muito bem. Considera que as pessoas consideradas de risco deviam ter permanecido no grupo prioritário? Muito bem, obrigada pela sua opinião. Agora, Maria Lopes, é também reformada e liga-nos de Lisboa. Bom dia, Maria, bem-vinda. Muito bom dia. Bom dia. A sua opinião sobre este processo de vacinação? Olha, a minha opinião, eu acho que a Direção-Geral de Saúde ao Governo devia definir de uma vez por todas os critérios. Não é andar a balançar conforme o poder reivindicativo de cada grupo. Eu vejo que no Brasil, e falam do Brasil, o Brasil é por idades. Foram já os de 80 anos todos vacinados, agora são os outros, o grupo etário abaixo, e todos estão a ser vacinados, que eu tenho conhecimentos lá, e tudo a correr muito bem. Aqui, de semana para semana, os grupos prioritários são todos. Portanto, acha que o primeiro critério devia ter sido mantido e até que estivessem todos esses vacinados, nenhum outro grupo deveria ser vacinado? Não, eu acho que tem que se referir aos critérios. O critério não é o balançar de uma vez por todas, não é balançar com o poder reivindicativo de cada grupo. Isto é tudo política. Se um grupo tem mais poder para reivindicar alguém, então são esses. Outros, coitados, os reformados, não vão ficar para fora. Primeiro, é o que eu vejo. Muito bem. Sim, não, eu não sei se Maria, acho que ficou bem patente a sua opinião. Muito obrigada pelo seu telefonema. Vamos agora até Carcavelos. Olá, Augusto Santos, bom dia. Bom dia. Olha, o Augusto é também reformado. A sua opinião sobre este processo de vacinação? Sim, senhor. Olha, eu queria meramente apresentar uma sugestão. Todos nós sabemos que uma das maiores dificuldades que a indústria farmacêutica tem é a angariação de voluntários para avaliar, a qualidade dos medicamentos que desenvolve e das vacinas. Nós, neste momento, já temos muitos portugueses vacinados. Acho que era a altura de estabelecermos um grupo de controle, portugueses não vacinados versus portugueses vacinados, a ver onde é que há a maior incidência de Covid e se é significativa essa diferença e mortalidade, já agora também. Muito bem, Augusto, Muito obrigado. Temos aqui, muito obrigada pela sua opinião. Temos aqui o Miguel Prodésio que pode ajudar-nos a perceber um bocadinho melhor esta questão do controle. Este controle é feito. Há uma ideia do processo de vacinação e estas pessoas é controlado o que é que lhes acontece, efeitos adversos e efeito naquela região da vacina. Sim, sem dúvida. Portanto, há um acompanhamento, eu já tenho dito, portanto, o processo de monitorização de uma vacina não termina quando a vacina é autorizada, pelo contrário, continua em permanência. Eu penso que este senhor se referia era a um controle no sentido de quase de um ensaio clínico, de ter pessoas vacinadas e não vacinadas e ir medir a incidência da doença nuns e noutros. Isso acaba por acontecer no mundo real, quando nós temos um conjunto de pessoas vacinadas e podemos ver qual a mortalidade associada nesse grupo. E um exemplo muito bom disto é a diminuição abrupta e muito importante na mortalidade, por exemplo, nos lares, em que a maior parte das pessoas... Nota-se perfeitamente e se demonstração fosse necessária da importância e da eficácia das vacinas a proteger contra os casos mais graves da doença, esta é uma demonstração cabal desses benefícios da vacinação, tal como os números que nos chegam do Reino Unido, de Israel, em que mostram claramente que os grupos de pessoas vacinados, portanto, observa-se um decréscimo brutal. Aqui outras espectadoras, neste caso Miguel, a levantarem a questão que já falamos aqui, de haver alguma percepção das pessoas não perceberem aquilo que se está a passar, afinal quem é que são os prioritários e porquê é que se toma esta decisão. Eu sei que não quero falar em questões políticas, mas a decisão é mais política do que científica? Exatamente, eu não quero falar de questões políticas, mas cingindo-me à questão científica, eu penso que não é óbvio para mim um argumento científico que justifique que um determinado grupo profissional,
qualquer que ele Para lá seja e por mais profissionais de importante... saúde. Para além dos profissionais de saúde, evidentemente, e das forças de segurança, estamos a falar de coisas diferentes. Porque não há, na minha opinião, um argumento científico óbvio que justifique que pessoas saudáveis... é evidente que dentro dos professores, como dentro de qualquer classe profissional, vão existir pessoas, ou que pela sua idade, ou que por condições clínicas que tenham em paralelo, são prioritárias e evidentemente que devem ser vacinadas. Não há sequer nenhum critério que nos possa dizer que assim a imunidade do grupo será mais rápida por força de estarmos a vacinar várias gerações. Isso não acontece. Não é óbvio para mim que isso aconteça, porque, na minha opinião, a imunidade de grupo que nós queremos atingir é aquela que vamos ter quando tivermos as pessoas mais vulneráveis protegidas. Deixe-me só, eu sei que estamos com pressa, mas deixe-me só dar a noção de que a mortalidade associada à Covid-19 é de cerca de 70% são pessoas acima dos 80, cerca de 20% são pessoas entre os 70 e os 79. Portanto, temos bem identificado. E depois temos todas aquelas pessoas que têm aquelas condições clínicas associadas. Portanto, estão identificados estes grupos, ainda não estão todos vacinados. Na minha opinião, quando tivermos as pessoas mais vulneráveis protegidas... Empiricamente consegue perceber-se que esses têm de ser os prioritários de forma a diminuir. Na minha opinião, sim. Esses números. Miguel Prudêncio, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Temos, acho que ainda tempo de ouvir muito rapidamente o que nos diz o Rui Dias, motorista de transportes públicos, liga-nos do Norte, do Porto. Bom dia, Rui. Acho que nesta altura está um bocadinho complicado os telefonemas. Julgo que nesta altura não podemos ouvir ainda este espectador que nos ligava do Porto. Miguel, mas é assim que vai ser. Pronto, e sendo os professores, eu realmente considero que faz todo o sentido começar pelos professores que estão em contato com as crianças mais jovens, não porque estas tenham uma maior probabilidade forçosamente de transmitir, porque até têm uma carga viral mais baixa, mas porque o seu comportamento é mais atreito, digamos assim, a essa transmissão. Se ainda temos uns segundos... 2 segundos. 2 segundos, só para fazer referência a um artigo muito interessante, um artigo pequenino que foi publicado no Diário de Notícias na sexta-feira passada do Dr. José Gonçalo Marques, que é membro da Comissão Técnica de Vacinação, em que ele explica precisamente os riscos que nós temos de uma eventual quarta vaga e que a importância de termos as pessoas mais vulneráveis protegidas para que essa quarta vaga não se reflita numa sobrecarga que estes do sistema de saúde. Com a mesma velocidade em paralelo os dos grupos de risco e dos professores, que daqui a 15 dias, digamos assim, esperemos que estejam todos vacinados, mas que o outro grupo também aconteça e que abril seja, de facto, um mês de liberdade no que toca ao vírus. Muito obrigada, Miguel Prudêncio, pelos seus esclarecimentos. Daqui a pouco vamos falar na promulgação do Presidente da República, que deu luz verde à extensão dos apoios sociais, e contamos com a sua opinião desse lado, um pouco depois das 11. Espero por si. Até já.